Oi pessoal, tudo bem? Vamos para mais um encontro? Como eu contei para vocês a semana passada, o capítulo 8, a Raquel, dentro do capítulo 8, ela escreve um texto sobre a história do galo terrível. E ela disse lá no livro que esse texto que ela ia escrever sobre o terrível era um romance. Romance é um tipo de texto que a gente precisa aprender a fazer agora no 4º ano, né? O que é um romance? Romance é um texto narrativo. O que é narrativo? É contado, é narrado. Alguém nos conta uma história por escrito, isso se chama narrativo. Romance também é um texto fictício. O que é ficção? É fruto da nossa imaginação. Todo romance é fruto da nossa imaginação. Ele é inventado, é uma história inventada. Mas não quer dizer que dentro dessa imaginação, que dentro dessa história, não tenha coisas da vida real. Tem elementos da vida real, mas não é uma história real. É uma história fictícia. Nesse caso aqui da Bolsa Amarela, no capítulo 8, a Raquel inventa, né, o que ela acha que aconteceu de verdade com o terrível. Ela escreve então uma narração fictícia, é uma ficção. E o texto narrativo, classificado como romance, ele também precisa ser longo, é um texto comprido, não pode ser curtinho. E para ser romance, também precisa ter vários personagens e vários lugares em que acontece a história, que a história vai acontecendo. Então, já que é um texto narrativo, o romance precisa ter narrador. O romance que a Raquel escreveu no capítulo 8 para nós sobre o galo terrível é um texto narrativo. O narrador é a própria Raquel, né? É a Raquel quem vai contar a história do terrível para nós. Então lá nós temos a Raquel como narradora. E o narrador, ele pode ser o personagem da história, ou seja, ele se inclui dentro da história, ou o narrador pode ser apenas observador, ou seja, ele não está dentro da história, ele só está contando. Então tem dois tipos de narradores: o narrador personagem, que ele faz parte da história, além de contar a história também. E tem o narrador observador, que só conta a história e ele não faz parte do que está acontecendo. No caso do capítulo 8, que eu já li para vocês na semana passada, a gente vê logo no início esse pedacinho aqui, olha. Assim que ele nasceu, resolveram que ele ia ser um galo de briga tão brigão, tão ganhador de todo mundo, tão terrível, que o melhor era ele se chamar terrível de uma vez e pronto. Porque no galinheiro onde ele morava era assim mesmo. Mal os pintinhos nasciam, os donos do galinheiro já resolviam o que é que cada um ia ser. Você vai botar ovo, você vai ser tomador de conta de galinha, você vai ser galo de briga, você vai pra panela. E não adiantava nada os pintinhos quererem ser outra coisa. Veja, nesse comecinho do romance que a Raquel está escrevendo, a gente vê a Raquel contando para nós, ela está narrando. Nesse momento, ela é uma narradora apenas observadora, né? Mas quando vai chegando no final do romance, ela vai falar lá que a Raquel deixou o galo terrível ficar na Bolsa Amarela. E quando ela fala da Raquel, ela não fala eu deixei, ela fala a Raquel deixou. Então, ela é uma narradora que está contando sobre uma tal de Raquel, que
é ela mesma. E aí, nesse momento, ela se transforma também personagem da história, né? Então, nesse romance da Raquel, a Raquel, ela escreve uma boa parte como sendo só observadora da história, e no final ela se coloca também como personagem, mas ela não escreve eu deixei o galo ficar na minha bolsa amarela. Ela não escreve assim, ela escreve que o Afonso tem uma amiga que chama Raquel, e a Raquel tem uma bolsa amarela, e ela deixou o galo terrível morar na bolsa amarela. Muito bem. A partir do momento que a gente sabe quem é que vai contar a história, quem é que vai narrar essa história, vem então, a gente tem que pensar então nos personagens. Um texto narrativo classificado como romance, um romance, ele tem que ter os personagens que são aqueles que praticam as coisas que acontecem na história, são aqueles que praticam as ações. Os personagens, ele tem toda a dinâmica da história em torno deles. Os personagens podem ser protagonistas, antagonistas ou secundários. Então, um romance precisa ter personagens. E nós temos 3 tipos de personagens dentro de um romance. Precisa ter o personagem protagonista. Protagonista é o personagem principal, é aquele personagem que é o mocinho da história, que é aquele personagem que é o bonzinho, que é aquele que é o herói da história. Esse é o personagem protagonista, é o personagem principal. A história acontece por causa dele. No caso dessa história, desse romance que a Raquel escreveu, quem é o personagem protagonista? É o terrível. O terrível é o personagem protagonista da Raquel quando ela escreve essa história para nós. O romance também precisa ter o antagonista. Quem é o antagonista? É o vilão da história, é aquele que é o malvado, é aquele que sempre está contra o protagonista. No romance da Raquel, quem é o protagonista da narrativa dela? Quem é o vilão do terrível? Quem está contra o terrível? O Crista de Ferro. Lembra o Crista de Ferro? Aquele galo de briga que estava brigando com o terrível e acabou ganhando a última briga. É o Crista de Ferro. Esse é o personagem vilão que a Raquel inventou. É o antagonista. E também outros personagens que precisam ser os personagens secundários. Os personagens secundários são aqueles que estão ali na história só para ajudar a montar o enredo, a montar aquela história. Para fazer a história você precisa dos secundários para que a história aconteça. Então a gente viu lá no capítulo 8, quando a Raquel escreveu o romance dela, quem foram os protagonistas da história do terrível? O protagonista não, quem foram os secundários, né? O Afonso foi um personagem secundário. A própria Raquel foi uma personagem secundária. E quem mais que apareceu na história do terrível? A guarda-chuva. A guarda-chuva foi também secundária. A linha forte também foi secundária. E o alfinete também foi
secundário, né? Olha só quantos personagens secundários a Raquel colocou para contar a história do Terrível, né? O Afonso aparece, que é o primo do Terrível, né? Que quer ajudar o Terrível a parar de pensar em só brilhar. A Raquel, que deixou o Terrível morar na Bolsa Amarela. A guarda-chuva, que fez de tudo para salvar o Terrível daquela briga. A guarda-chuva, que foi uma amiga muito, muito querida, né? A linha forte, que foi usada para costurar o pensamento do Terrível e que no final acaba indo com ele morar num lugar muito bacana, né? Num lugar longe e bonito. E o alfinete de fralda, né? Que foi mostrando o caminho que o Terrível fez durante todo o acontecimento da história. Então o romance precisa ter narrador, precisa ter personagens, protagonistas, antagonistas e secundários. E o romance também precisa ter um tempo. Ele acontece dentro de um tempo. Eu tenho que falar na história, eu tenho que mostrar quando que aconteceu essa história. Se é uma história que aconteceu no passado, ou se é uma história fictícia que ainda vai acontecer. O tempo é muito importante. No caso do romance que a Raquel escreveu no capítulo 8, né? Ela fala assim que essa história que ela vai contar é desde quando o Terrível nasceu, né? Que quando ele nasceu, ele já foi destinado para ser um galo de briga. E aí vai contando, conforme ele vai crescendo, o que vai acontecendo com ele, até chegar naquele momento que ele sai da briga com Crista de Ferro, ele vai para o barco daquele pescador, e através desse pescador ele acaba chegando num lugar bonito, onde ele vai morar para sempre, junto com a linha forte. Então o tempo da história da Raquel, do romance da Raquel, é a vida, a história de vida, né? A história de vida do Terrível. É esse o tempo dela. A história dela aconteceu, foi sendo contada desde quando ele nasceu, conforme ele foi crescendo e como foi o final da história dele. Então a Raquel colocou um começo, um meio e um fim para a história do Terrível. E por último, o romance precisa ter um espaço. Ele precisa acontecer num lugar. Veja, não pode ser só um lugar. A história tem que ir acontecendo em vários lugares. Lembra, a Raquel começou contando que a história do Terrível começou aonde? Lá no galinheiro. Galinheiro foi um espaço, foi o primeiro lugar que a Raquel colocou lá na história. Depois, qual foi outro lugar que apareceu no romance da Raquel? A loja das linhas. Depois, qual foi outro espaço que apareceu na história? A casa dos donos do Terrível. Apareceu também. A casa dos donos do Terrível. Apareceu também o pensamento do Terrível, era um lugar aonde a linha forte foi morar. Então, o pensamento vou pôr só o T de Terrível. O pensamento do Terrível. E outro lugar que apareceu quando ele foi morar na Bolsa Amarela. A Bolsa Amarela foi outro lugar que apareceu no romance que a Raquel escreveu. E por último foi a praia. A praia foi o último espaço,
a história do terrível. Então veja, para escrever um romance, a gente precisa ter um narrador, que ele pode ser observador ou ele pode ser personagem também. Para escrever um romance, precisamos pensar nos personagens, precisa ter personagem protagonista, antagonista e secundário. A nossa história, a gente precisa pensar, antes de escrever, que tempo que vai ser a minha história. É uma história que aconteceu hoje, aconteceu ontem, vai acontecer amanhã, está acontecendo de manhã, à tarde ou à noite. Eu preciso pensar quando vai acontecer essa história. E o espaço, eu preciso pensar nos lugares que vai aparecer no meu romance. Agora veja, para pensar em tudo isso, eu preciso colocar tudo isso dentro de um tema, de um assunto. O romance da Raquel falava sobre a história do terrível. Então, o romance precisa ter enredo. Enredo. O que é o enredo? É o assunto, é o tema. Qual vai ser o assunto do meu romance? Eu vou falar sobre amor? Posso fazer um romance romântico, falando de amor. Mas romance não é só historinha de amor, não. Romance, ele é classificado como romance porque ele tem todas essas coisas que eu falei pra vocês, tá? Existe romance que é romântico, que fala de amor? Tem. Mas tem romance que é policial, que é uma história de policial. Tem romance que é histórico, que fala sobre uma época, né? Sobre, por exemplo, a época que tinha plantação de café, né? Um romance pode ser de aventura, que é o caso do romance que a Raquel escreveu sobre a vida do terrível. O terrível viveu um romance de aventura com a Linha Forte. O terrível não era namorado da Linha Forte. Eles não eram um casal de namorados. Eles eram um casal de amigos. E eles viveram uma aventura. Então, o romance que a Raquel escreveu foi um romance de aventura. Certo? Vocês, hoje eu vou deixar aqui para vocês a tarefa de vocês pensarem em tudo isso para escrever o romance de vocês. Eu quero ver como é que está a imaginação de vocês. Se vocês conseguem imaginar um romance, né, bem criativo. Por quê? Porque se vocês conseguirem colocar no papel uma história fictícia, imaginar uma história, um romance, eu vou ver que a sua cabecinha, a sua mente está saudável. Você está isolado, você não está indo na escola, isso é ruim. Porém, você está em casa fazendo as tarefas que os professores estão colocando no Classroom. E fazendo as tarefas, isso está fazendo bem para a sua mente ficar saudável. É por isso que eu quero que vocês agora, hoje, comecem a pensar numa história, né? Num romance para vocês escreverem. Agora, olha que legal. Qual vai ser o enredo do seu romance que você vai escrever para mim? Eu quero que vocês escolham um assunto, um enredo, um assunto de qualquer matéria, de qualquer disciplina que você fez lição no Classroom. Por exemplo, nas aulas de inglês, o professor deu lá lições, tarefas sobre Halloween. Se você gostou de aprender sobre o Halloween, se você gostou desse assunto, você pode criar um romance com tudo isso, com o enredo do Halloween. Ah, não quero esse enredo, quero outro. Vou lá nas aulas de matemática. Vou procurar nas aulas de matemática quais foram os assuntos que eu estudei em matemática. Eu sei que a professora Aline deixou lá desafios matemáticos para você resolver. Se você
quiser, você pode escrever um romance para mim com um enredo de desafios matemáticos, por exemplo. Ou então você pode pegar uma aula da professora Valquíria, uma aula de história ou de ciências ou de geografia, que o enredo de história, por exemplo, que trabalhou sobre a África, né, sobre os africanos. Eu quero que vocês escolham um enredo tirado das aulas que os outros professores deram para vocês. Combinado? Eu vou colocar aqui certinho tudo que você tem que fazer na tarefa de hoje para poder se preparar, né, para amanhã, a próxima atividade. Você vai pôr a mão na massa, você vai pegar o lápis, pegar o papel e a sua imaginação vai rolar, a sua imaginação vai voar solta no papel e vai mandar para mim essa tarefa, tá bom? Essa é a nossa atividade dessa semana, a de hoje e a de amanhã, que eu também vou colocar para vocês. Beijinho para todos, um grande abraço com muita saudade. Até mais!